Em entrevista ao programa Pânico, que também está com novos estúdios, o ministro da Segurança, Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afastou as especulações sobre um desmembramento da pasta. Vinícius Moura. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que não há motivo para ele sair do governo. Moro participou da estreia do novo estúdio do programa Pânico. O ministro foi questionado sobre a possibilidade de um desmembramento da pasta que comanda. Para ele, as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro dão o caso como encerrado. Não, mas eu nunca falei nada, né? Esse episódio, o próprio presidente falou na sexta-feira que está encerrado. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu não ficar. Eu estou, acho que, fazendo um trabalho que eu me comprometi com o presidente, que é o trabalho lá, nós temos duros contra crime organizado, criminalidade violenta, corrupção, e os dados são positivos da segurança pública, né? Vai ser o segundo dia do FICO, né, no Brasil, a gente pode... Em defesa do trabalho que vem cumprindo à frente do Ministério, Moro ressaltou os números da queda de homicídio no país. Por exemplo, 22% a menos de assassinatos em 2019 é algo que nunca houve. Eu não gosto de falar essa expressão, porque é a expressão que outras pessoas utilizaram no passado, mas nunca aconteceu antes no país. Temos processos melhores, investigações eficientes, recorde de apreensão de cocaína, destruição lá de plantações de maconha no Paraguai, em escala que não foi feita anteriormente. Sérgio Moro lembrou ainda as soluções apresentadas pelo governo para a crise de segurança no Ceará no início do ano passado e a transferência de líderes do PCC para presídios federais. O ministro também avaliou que muitas mudanças importantes foram aprovadas no pacote anticrime que entrou em vigor na última quinta-feira. Moro afirmou que o projeto apresenta mais avanços do que retrocessos, porém ponderou a possibilidade da criação do juiz de garantias. O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias que eu já falei. E é muito simples, pessoal, esse é um avanço e tal. Tudo bem, você quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado. Você não pode colocar, isso vai valer em 30 dias. Ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Para Moro, a decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, em suspender a criação do juiz de garantias por tempo indeterminado foi correta. O ministro reforçou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e afastou a possibilidade de uma candidatura à presidência em 2022. Em 2022, o presidente já apontou no sentido de que ele pretende reeleição. Tá. É uma decisão dele, unicamente. Sim. E claro, eu sou ministro do governo, vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Não cabe isso, né? Tem uma questão de lealdade, está lá. Já sobre a possibilidade de ser indicado a uma vaga no Supremo, Moro avaliou que pode ser uma perspectiva interessante na carreira. Acho que é uma perspectiva que pode ser interessante, natural na minha carreira, né? Eu venho da magistratura, seria algo interessante, mas a escolha, evidentemente, cabe ao presidente da República. Ele tem a possibilidade de me indicar, pode indicar outras pessoas. Durante a entrevista ao programa Pânico, um grupo de manifestantes se reuniu ao lado de fora dos estúdios da Jovem Pan. Eles carregavam bandeiras do Brasil e faixas de apoio a Sérgio Moro. Bem, não é nenhuma novidade, né, a popularidade do ministro Sérgio Moro. Ele é mais popular, inclusive, que o presidente da República. Então, isso é de conhecimento de todos. E todo o papel histórico desde 2014, em março 17, se não me engano, quando começou em 2014, 17 de março, por ali, a Operação Lava Jato, né? Então, isso todo mundo conhece. Eu fiquei observando ontem toda a entrevista, por sinal, muito bonito o estúdio, tudo legal, realmente bem bacana. Uma entrevista bem humorada, mas eu fiquei tentando ver o que estava assim meio oculto, dentro da minha leitura, dentro da minha interpretação, né? Ele usou uma expressão em certo momento, o ministro Sérgio Moro, que o compromisso do Jair Bolsonaro, a expressão foi compromisso, era que a segurança pública ficasse no Ministério da Justiça quando ele foi convidado em novembro. Então a expressão compromisso é uma expressão forte. Quer dizer, é como se ele dissesse assim: eu aceitei porque o presidente eleito, né, naquele momento, assumiu o compromisso comigo que a segurança pública faria parte do Ministério da Justiça. E eu tenho
na época, né, em novembro, todo um programa para enfrentar a questão da segurança pública e experiência, porque veio essa história que não tinha experiência, evidentemente que ele tem experiência, ficou 22 anos na magistratura. Então eu fiquei observando tudo aquilo, então deu a entender para mim que está claro que ele fica no governo desde que o compromisso do presidente seja cumprido, ou seja, que a segurança pública fique no Ministério da Justiça. Toda essa confusão ocorreu, em parte, acho eu, por algumas razões. Primeiro, o ex-deputado Alberto Fraga, né, coronel da reserva da PM do DF, que quer ser ministro a qualquer preço. Segundo, as pessoas que cercam o presidente da República, que têm teorias conspiratórias, né, que ficam sempre criando problemas. Veja o número de ministros que caíram desse governo, tendo em vista as teorias conspiratórias. E muitas vezes pessoas que exerciam cargos importantes em diversas empresas, né? Então, eu acho que é uma situação ainda, apesar do presidente, antes de viajar, dizer uma coisa e na Índia dizer outra sobre a questão do Ministério da Segurança Pública, fica um ponto de interrogação se não vai voltar daqui a alguns meses a mesma conversa. Mas, pelo que eu entendi do pronunciamento do ministro, o que fica implícito, posso estar errado, não tem o dom da profecia, mas o que fica implícito é que ele fica no governo, no Ministério da Justiça, desde que a Segurança Pública fique no Ministério. Caso saia a Segurança Pública e vá para um outro ministério, ele pega o boné e vai embora. Concordo com o Vila e acrescento o seguinte, primeiro ele disse que não conversou sobre o assunto com o presidente, isso é importante, porque ele ficou à margem dessa conversa, dessa boataria e das ofensas do Alberto Fraga e do governador de Brasília, todos dizendo que ele não entendia de segurança pública. Meu Deus, ele lidou com a maior organização criminosa, que foi a do Petrolão, e que ameaçou, sim, o Estado Democrático de Direito, como ameaça o PCC, né, e congêneres. Ele também ficou claro para mim que ele não ficaria só com o Ministério da Justiça. Por isso que pelo que o Vila disse, e porque ele sabe que o Ministério da Justiça hoje é um ministério esvaziado, não tem a importância que teve no passado, nem voltará a ter. E ele topou o convite para fazer parte do governo porque ele tem claro o que fazer com essas organizações criminosas. Esse é o projeto dele e é aí que ele vai mostrar uma obra tão importante quanto ele vai desempenhar um papel tão importante quanto desempenhado na Lava Jato. E também me pareceu muito evidente que ele vê com muito interesse uma possível nomeação para o Supremo, não agora, mas no ano que vem, na vaga do Marco Aurélio.